Atos 11, 19. Um pouco rouco hoje aqui, um pouquinho rouco. Diz o seguinte: os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, ilha de Chipre, a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas os outros que eram de Chipre, da cidade de Cirene, foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles as boas notícias a respeito do Senhor Jesus. Versículo 21. O poder do Senhor estava com eles e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá, viu como Deus tinha abençoado aquela gente. Barnabé ficou muito alegre e animou a todos que continuassem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tem uma coisa que a gente tem que aprender ao passar do tempo, é quando a gente está assim, nos deparando com um caminho. Nós pegamos um caminho, pegamos uma estrada, vivemos uma situação e por não ter conhecimento daquele caminho, nós caminhamos como se tudo estivesse bem. Tudo estivesse bem. Para a gente, o caminho que nós estamos andando é perfeito. Está tudo ótimo. A gente pega uma estrada e vai andando. Na nossa consciência, nós estamos andando no caminho certo. Nós estamos andando no caminho certo. Por exemplo, eu saio daqui, vou para Salvador, tem a BR-324, e vamos supor que essa BR não leva a Salvador, mas eu não sei disso. Eu não tenho conhecimento disso. E eu vou. E no meio do caminho, eu começo a andar e alguém me avisa: olha, o caminho que você está andando está errado. Esse caminho não é o caminho de Salvador. Não é o caminho da capital. O caminho você tem que voltar e pegar outra estrada. Olha o que eu faço. Eu vou no primeiro contorno, faço a conversão e volto para o caminho certo. Esse povo, ele que morava aqui nessa cidade, eles eram um povo que não era cristão, não era um povo judeu, melhor dizendo. Era um povo que vivia nas práticas pagãs, mas para eles estavam fazendo o que era certo. Estavam fazendo o que era certo. Então, a igreja de Jesus, a igreja que ficava em Jerusalém, que ficava naquela região, ela só pregavam para um povo judeu. Somente para o povo judeu. Mas o povo daqui, de Cirene, aqui da Antioquia, esse povo, eles resolveram pregar para os não-judeus, ou seja, para as pessoas pagãs, ou seja, abrir os olhos delas. Abrir os olhos, porque elas estavam indo no caminho errado. E quando elas estavam indo no caminho errado, então foram lá e pregaram, e as pessoas se converteram do caminho que estava errado, e começaram a ir no caminho certo. E nessa caminhada do caminho certo, o que acontece? Então, o povo fica sabendo, a igreja de Jerusalém fica sabendo que aquele povo que estava naquela cidade, eles começaram a ser abençoados por Deus. Então a igreja pega e manda Barnabé para aquele povo. Mandou Barnabé. Barnabé, ele era um homem que era mestre, um homem alegre, um homem cheio do Espírito Santo, um homem espontâneo, um homem generoso. Era teimoso, tinha duas qualidades ruins, era teimoso e medroso. Se a gente estudar sobre a vida de Barnabé, ele era um homem teimoso e medroso, mas as outras qualidades todas Barnabé tinha. Então ele é enviado. Também é enviado Pedro e João, quando Filipe prega para aquele povo, é enviado Pedro e João. A mesma missão que foi dada a Pedro e João, também foi dada a Barnabé com esse povo. Para quê? Para fazer o quê? Para incentivar eles a permanecerem no caminho. Mas antes disso, aconteceu algo interessante com esse povo aqui que estava pregando nessa igreja, o povo de Jerusalém. O povo, quando desceu o Espírito Santo, eles foram batizados para fazer a obra, anunciar os dias do Senhor, para ser testemunha de Jesus, mas ficaram todo mundo ali.
vivendo na comunidade, muitas pessoas sofrendo. Então Deus permite que alguns fariseus, até Saulo pelo meio, e eles perseguem a igreja, e eles acabam matando Estevão, acabam matando um dos homens que também era usado por Deus grandemente, e isso fez com que a igreja de Jerusalém e daquela região ficasse com muito medo, e começaram a se espalhar. Deus criou uma situação para que aquele povo saísse, para que anunciar a palavra de Jesus, anunciar as boas novas de Cristo a todas as pessoas, porque havia muitas pessoas que não eram judeus, que estavam no caminho errado, que estavam vivendo no caminho das práticas erradas. Então, essas pessoas, elas vão lá e anunciam as boas notícias do reino, como diz no versículo 20. Mas os outros que eram da cidade de Chipre e da cidade de Cirene foram e anunciaram a eles as boas notícias a respeito do Senhor. O poder do Senhor estava sobre eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor, ou seja, creram e se converteram. A palavra conversão está dizendo mudança de direção, mudança de caminho. A pessoa vai num caminho, caminhando numa estrada, e quando ela percebe, alguém avisa, ela descobre que ela está no caminho errado, ela muda de direção e vai para o caminho certo. Ou seja, antes elas estavam no caminho das trevas, no caminho da escuridão, e agora elas entendem que estão no caminho da luz. Mas, se aquela pessoa, ela pega e está no caminho da luz, e ela começa a praticar as obras que outrora praticava, voltando para o caminho da escuridão, ela faz uma nova conversão, e vai para o caminho de novo que estava outrora, antes. Ela sai do caminho, ela se desvia do caminho, ela volta a se perder. Ou seja, se ela estava perdida, foi encontrada, foi avisada da perdição, então ela vai para o caminho, faz a conversão, ou seja, se converte, vai para o caminho certo, e agora ela precisa se manter no caminho, precisa se manter na direção certa. Por isso a igreja enviou Bernabé. Bernabé para quê? Para incentivar a igreja, ou seja, ensinar a igreja a continuar no caminho, a continuar vivendo no caminho sem errar. Eles foram ser discipulados, porque primeiro a gente conhece a Cristo e abre os nossos olhos. E aí nós vamos para o caminho de Cristo, mas agora precisamos aprender a caminhar no caminho de Cristo. Precisamos aprender a continuar no caminho certo, sem desviar dele, sem voltar atrás, sem se perder novamente. Então é enviado Barnabé. E aí diz assim, versículo 22, essa notícia chegaram à igreja de Jerusalém e resolveram mandar Barnabé a Antioquia. Quando chegou lá, ele viu como Deus tinha abençoado aquela gente. Barnabé ficou muito alegre, e animou a todos, melhor dizendo, a continuarem fiéis a quem? Ao Senhor, de todo o quê? O coração, de todo o coração. Ou seja, Barnabé vai lá e ele incentiva as pessoas a dizer assim, não, você agora está no caminho certo e permanece no caminho, porque coisas grandes e maravilhosas Deus tem feito no meio de vocês. A pessoa, quando ela chega na casa de Deus, na presença de Deus, e ela encontra Jesus, encontra um caminho novo, ela encontra uma vida nova, então ela agora tem que congregar para aprender, ela agora tem que ser discipulada, ela tem que aprender a permanecer ali, porque ela não está mais no caminho da escuridão, ela não está mais cega, ela agora está no caminho da luz, e ela precisa se manter no caminho da luz, porque ela se converteu antes. Ela estava no caminho errado, ela se converteu, fez uma conversão para o caminho certo. O difícil não é se converter, o difícil não é ser alertado do caminho errado, o difícil não é sair do caminho da perdição, o difícil é se manter no caminho da luz. O difícil é ser discipulado, o difícil é continuar de pé. Isso que é o difícil. Aí Barnabé vai lá, para quê? Para ensinar o povo, para preparar o povo, para animar o povo, porque o nome Barnabé diz tudo, animado, alegre, animador. Vai lá fazer isso.
Então Barnabé animou o povo a o quê? A continuarem lá, olha, servindo a Deus de todo o coração, fiéis ao Senhor. Aí versículo 24 diz: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de quê? E de fé. Então, se Barnabé era um homem bom, ele ensinou o povo o quê? O caminho da bondade. A gente só dá o que tem. Barnabé, se ele era um homem bom, generoso, ele ensinou o povo o caminho da bondade. Ele ensinou o caminho da bondade. Se era um homem cheio do Espírito Santo, ele levou as pessoas a terem um encontro com quem? Com o Espírito Santo. Levou aquelas pessoas que se converteram a ter um encontro com o Espírito Santo, a viver no Espírito, a andar no Espírito. E se também ele era um homem cheio de fé, ele ensinou as pessoas a viverem pela fé. Então Barnabé, quando ele começa a ensinar o povo, então aquele povo a partir de agora se torna um povo diferente. Aquele povo se torna um povo que está no caminho. Agora vai em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 20. Diz assim: por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Ou seja, olha, um novo e vivo caminho. Nós antes andávamos o quê? No caminho velho, caminho errado. E Jesus, pelo sacrifício que fez, por meio do seu próprio corpo, ele rasgou o véu, ele rasgou a cortina e nos deu um novo e vivo caminho. E esse caminho é o caminho que nós estamos caminhando agora. Estamos andando nesse caminho, estamos caminhando no caminho, mas precisamos se manter nele. Como, pastor? Vivendo uma vida cheia de quê? De alegria, cheia do Espírito, cheia de amor, cheia de fé. Para que nós não venhamos voltar para o caminho errado. E aí ele continua dizendo em Hebreus 21, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé o quê? Firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da quê? Da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Aí no versículo 24 diz assim: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem o quê? Mais o quê? Amor e fazer o bem. Não abandonem o que agora? Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir a nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns outros ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Ou seja, primeiro nós chegamos na casa de Deus, nós encontramos o caminho que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nos deu um novo caminho. Nós nos convertemos do caminho errado para o caminho certo. E agora precisamos permanecer no caminho, porque o tempo está chegando. E para permanecer no caminho precisamos fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus, para que a fé venha no nosso coração. Através de quem? Das pessoas que ensinam. Barnabé foi mandado pelos discípulos, foi mandado pela igreja, para quê? Para ensinar aquele povo como permanecer no caminho, ou seja, animar ele, ensinar, incentivar a permanecer firme naquele caminho, caminhando naquele caminho, vivendo na fé, vivendo aqui na esperança, congregando, ouvindo as reuniões, ou seja, a palavra que é pregada no templo, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus, e só consegue viver no caminho quem tem fé, só consegue permanecer no caminho quem tem esperança, só consegue viver no caminho quem é cheio do Espírito Santo, só consegue ficar no caminho quem ouve a palavra de Deus e pratica. E para isso precisamos estar unidos.
Ali foi formada uma igreja naquele lugar. Foi formada uma igreja porque formou-se um corpo de Cristo e precisava de um pastor, e foi mandado Barnabé para ser o pastor. Muitas pessoas estão se desviando do caminho porque não estão congregando. Muitas pessoas estão voltando para o caminho que outrora andava, que antes vivia na escuridão, o caminho obscuro, errado, da cegueira, indo em direção errada, achando que estava fazendo certo. Muitas pessoas estão voltando para esse caminho errado. Estava na luz, saíram da escuridão, foram para a luz, agora estão voltando para a escuridão, porque não estão mais congregando, não estão mais praticando, não estão mais vivendo a esperança de Deus. Perderam a esperança de Deus. Foi por isso que a igreja mandou Barnabé para lá. Por isso. E essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, e eles resolveram mandar Barnabé para Antioquia. O povo da Antioquia estava ali e precisava de um pastor que ensinasse. Precisava de alguém para liderar eles, para conduzir eles. Porque o povo de Israel antes também estava perdido como ovelha sem pastor. Jesus disse. E Jesus veio para ser o pastor deles. Mas Jesus é o nosso sumo e grande sacerdote, como diz no versículo 21. Jesus é o nosso grande e sumo sacerdote. Não existe congregar sem pastor. Não existe. Não existe. Ficar sozinho. Eu estou em casa, eu estou bem. Eu estou em casa, eu estou praticando. Eu estou em casa, eu estou no caminho. Eu estou vivendo no caminho, eu estou andando no caminho, pastor. Está tudo maravilha. Não está, desculpe, não está. Não está porque você está sem praticar. Não está podendo vir ao culto. Não está podendo ser animado. Não está podendo viver a fé. Está assistindo a live? Senta aí e assiste. Porque muitas das pessoas, elas não conseguem sentar e ouvir a palavra. Elas não conseguem se organizar nos dias difíceis para estar na presença. Estão desviando do caminho que Deus colocou ela. Deus coloca ela no caminho da luz e ela está saindo da luz e voltando para as trevas. Ou seja, em casa, ao invés de buscar a Deus, ao invés de orar, ao invés de jejuar, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de buscar as coisas de Deus, de assistir um programa evangélico, de buscar assistir uma pregação, em casa, ao invés de estar ali assistindo as lives, participando das coisas de Deus, ela está se alimentando como ela se alimentava antes, nas coisas do mundo o tempo todo. Então ela estava no caminho certo, está voltando para o caminho errado novamente, com as práticas que ela praticava outrora no passado. Ela está fazendo a mesma coisa, voltando para aquela velha vida, porque está perdendo a prática da congregação. Foi como Paulo falou. Paulo disse bem claro. Paulo falou assim. Paulo diz: não abandonem, versículo 25, não abandonem, como alguns estão fazendo, os costumes de assistir a nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Jesus está lá, olha, perto. As dores da mulher começou a dar as primeiras contrações. E se a pessoa, ela sair do caminho que ela está andando, o vivo e novo caminho que Jesus colocou, ela vai voltar novamente a praticar as obras do passado. E quando Jesus voltar, quando o dia do juízo chegar, ela não vai estar no caminho certo, vai estar perdida por aí. Vai estar perdida. Porque só existe um jeito de chegar até Deus. É através do caminho de Jesus, é através de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus diz. Ninguém chega ao Pai senão por mim, o sumo sacerdote. Ele foi o único e é o único capaz de te levar a Deus. Porque Jesus é o único caminho, o caminho que foi dado a você. Um novo e vivo caminho. Mas para isso precisamos estar onde? Animados. Era um povo que estava ali, eles se converteram, eles receberam a palavra de Deus, porque era só pregada aos judeus.
Então, com a perseguição da igreja, os cristãos ali foram para lá, para Antioquia, e eles começaram a pregar para as pessoas que não eram judias. Começaram a pregar para o povo gentil, que somos nós, e nós ouvimos a palavra, ou seja, eles ouviram a palavra, e eles saíram do caminho errado e foram para o caminho certo. Então a igreja viu o que Deus tinha feito naquele lugar e enviou alguém para organizar os cultos, alguém para ensinar a igreja, para preparar a igreja, para manter elas no caminho certo, para conduzir. Por isso Barnabé foi para lá. Deus enviou os pastores, as igrejas, deixou aqui para nós congregarmos, para nós aprendermos. E nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos estar no caminho que nos foi colocado. Nós precisamos permanecer nesse caminho. Não adianta a gente ficar achando que, mas é porque, eu estou em casa, está tudo bem, está tudo lindo, está tudo maravilha. Não está. Não está, porque muita gente não ora mais, muita gente não lê a Bíblia mais, muita gente não fala mais de Jesus, muita gente não tem vontade mais de igreja, não tem mais vontade. Elas estão distraídas com a televisão, estão distraídas com as redes sociais, estão distraídas lá, voltando a praticar velhas práticas. Algumas pessoas estão trazendo até a bebida para dentro de casa e voltando a fazer aquele churrasco com os amigos e bebendo. Muitas pessoas estão criando entretenimento, festas dentro das suas casas e trazendo a profanação dos seus lares. Tem pessoas que elas não conseguem nem ouvir mais uma música espiritual. Elas estão vivendo de novo nas músicas do mundo, nas práticas do mundo. Ou seja, saíram do caminho que ela se converteu e voltaram novamente. Fizeram outra conversão para o caminho errado. Deram volta. Fizeram uma nova conversão para o caminho errado. E nós precisamos se converter de verdade. E viver no caminho da nossa conversão. Lembrar das primeiras práticas. Lembrar do primeiro amor. Lembrar do que Deus fez através da nossa vida. Lembrar disso. É tão bonito essa palavra, quando eles dizem assim, o poder do Senhor estava com eles. E muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. É tão bom a gente ouvir isso. Mas é triste para a gente saber que alguém não está mais na presença. É triste para a gente saber que não tem mais uma pessoa que estava no caminho e agora não está mais. Ela voltou à velha vida. Por isso eu digo, tenha cuidado. É hora de a gente botar a nossa cabeça no travesseiro e pensar: olha, eu estou sem congregar. Eu estou sem ir ao templo buscar o Senhor. Jesus me deu livre acesso ao templo. Jesus me deu acesso permanente ao templo. E eu estou jogando fora tudo que Deus me deu. Eu estou jogando fora tudo que Deus me deu. Talvez você está me assistindo agora, dizendo assim: olha, pastor, o senhor está falando comigo. O Espírito Santo está falando comigo. Eu não estou conseguindo mais orar em casa. Eu não estou conseguindo mais assistir as programações da igreja, de nenhuma igreja. Eu não estou conseguindo mais nem ler a Bíblia. Eu não consigo abrir ela para ler um versículo sequer. Eu conseguia, porventura, ligar o celular agora e ver essa live por acaso, porque eu estava procurando outra coisa aqui. Eu estava aqui olhando outra coisa, aí apareceu a live, mas eu não estava no intuito de assistir ela. Eu não estava no intuito, porque eu me converti um dia, estava convertido e agora não estou mais. Eu não estou mais convertido. Agora não tem mais jeito, agora está difícil para mim. Quando eu tento orar, a minha boca abre de sono e eu durmo sentado lá tentando orar. Ou seja, eu apaguei. Eu não estou conseguindo mais. Não estou conseguindo mais. Logo depois,
Logo depois, lá em Atos capítulo 9, nós não vou só resumir para você. Saulo vai para Damasco, ameaçando matar a igreja. Saulo vai para Damasco, no caminho de Damasco. Lembra onde? No caminho de onde? De Damasco. Paulo ia para o caminho para matar, prender e matar os cristãos. Ou seja, ele ia cego no caminho da escuridão, tentando perseguir a igreja, destruir a igreja. Ele ia no caminho. E aí Jesus aparece para ele, e ele vê uma luz, e aí ele fica cego naquele momento. E Jesus diz assim: olha, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E naquele momento Saulo teve um encontro com Jesus, ou seja, Saulo se converteu. Saulo se converteu do caminho, ele ia matar os cristãos, ele ia destruir a igreja, ele ia perseguir a igreja. E aí Jesus faz o que com Saulo? Jesus pega Saulo e muda de caminho, converte ele. Ao invés de Saulo agora matar a igreja, Saulo se torna uma pessoa que vai fazer a obra de Deus. Ele vai para um caminho diferente, o caminho da luz, o caminho de Cristo. Vai anunciar a palavra de Deus. Ou seja, Saulo mudou de direção, mudou de caminho. Saulo mudou de caminho. Saulo pega e muda de caminho. Aí, quando Saulo muda de caminho, Saulo pega e muda de caminho, Saulo agora permanece firme no caminho. Por que Saulo permaneceu firme no caminho? Porque Saulo obedeceu ao Senhor e continuou fazendo a coisa certa. Continuou fazendo a coisa certa. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. E todos que ouviram Saulo ficavam admirados e perguntavam: não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas a mensagem de Saulo tornava cada vez mais poderosa, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Olha o que acontece: ele ia no caminho da escuridão, no caminho das trevas, no caminho do erro, e Jesus converte Saulo para o caminho certo. E Saulo permanece no quê? Num novo e vivo caminho. Saulo agora não é mais Saulo, é Paulo. Ele vai para um novo e vivo caminho, o caminho da luz. E ele permanece no caminho. Você pode permanecer no caminho. Você pode ficar no caminho. Deus te chamou para estar no caminho da luz e não das trevas. Deus te chamou, Deus te converteu para o caminho da luz e não das trevas, para o caminho certo. Mas depende de você permanecer no caminho. Você pode estar me assistindo agora, as meninas estão aqui. Olha, eu digo para você, talvez você está aí pensando: poxa, Jesus me chamou para anunciar os atos poderosos do Senhor. Eu me converti para o caminho certo e eu não posso afastar desse caminho. Eu tenho que continuar andando e anunciando imediatamente a palavra de Deus. Porque Jesus levantou Saulo para anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas gentias. Você foi chamado para isso. Você tem que permanecer firme no caminho e não desviar do caminho, não voltar para o velho caminho. Saulo não voltou a ser fariseu. Paulo continuou no caminho da luz. E eu queria convidar você hoje a estar no caminho da luz, a estar no caminho de Cristo, não se apartar do caminho. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, eu queria orar nesta noite para você que está em casa. Você que está em casa, as meninas estão aqui, vai me ajudar em oração. Queria que você colocasse a mão no seu coração, você que está ouvindo agora, assistindo a gente. Talvez você está aí dizendo assim: olha, eu estou igual a Saulo. Eu
Eu estava igual a Saulo melhor dizendo. E Jesus me chamou para ir para o caminho da luz. Mas de um tempo para cá, eu tenho vivido como se estivesse no caminho errado novamente. Como se tivesse voltado para o caminho errado, para o caminho da escuridão. E a minha conversão está caindo por terra. Mas eu queria voltar. Eu queria voltar para o caminho certo, para o novo e vivo caminho do Senhor. Eu queria voltar a ouvir as pregações, eu queria voltar a estar no templo, eu queria voltar a ler a Bíblia, eu queria voltar a jejuar, eu queria voltar a anunciar a palavra de Deus, eu queria voltar a fazer o que eu fazia antes, na presença de Deus. Eu queria ter coragem, fé, para estar na presença de Deus na igreja. Eu queria buscar o Senhor novamente. Coloca a mão no seu coração aí, feche seus olhos e comece a orar comigo.